tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a 11ª lição do primeiro trimestre de 2022. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Senhor que está acima de tudo e de todos. Ó Deus, abre nosso entendimento para poder compreender mais uma lição desse trimestre abençoado. Deus, eu também quero te pedir, abençoa todos os missionários que renunciaram à sua vida, os seus desejos, as suas vontades para fazer o ID de Jesus. Cuida de cada um deles, em nome de Jesus. Se inscreva e faça como os demais. Nos ajude a compartilhar esse vídeo por diversos grupos. Desde já agradeço. Você sabe qual é a diferença de um dirigente e de um missionário? Todos nós somos um missionário? Lagarto, capital do interior do estado de Sergipe, tem em média de 100 mil habitantes. Você sabe quantos crentes tem nessa cidade? Você sabe algumas características de um missionário? Hoje temos em média de 7 a 8 bilhões de habitantes no mundo. Você sabe quantas pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Será uma aula prática, resumida e objetiva. Fique até o final, que nós iremos também responder essas perguntas. Lição 11, 12 de março de 2023. O avivamento e a missão da igreja. Texto áureo: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16. Verdade prática: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Leitura bíblica em classe se encontra em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao versículo 20. Introdução: neste trimestre vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Palavra-chave: missão. O que significa missão? Incumbência, tarefa, que é dever de alguém realizar. E Jesus nos deu uma tarefa: o ide. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E nós, como crentes salvos em Cristo, não podemos nem substituir, nem procrastinar, nem adiar, nem sequer transferir também essa responsabilidade para outras pessoas, porque Deus conta com cada um de nós. Tópico 1. O avivamento após a ressurreição de Cristo. Parágrafo 1. O desânimo dos discípulos. Parágrafo 2. A aparição de Jesus Cristo aos discípulos. E parágrafo 3. O avivamento após a ressurreição. Vamos fazer uma síntese aqui desse primeiro tópico. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele veio à terra, nasceu, viveu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E nesse período que ele viveu, ele preparou 12 discípulos para dar continuidade a essa missão, que é evangelizar. E depois da morte de Jesus, alguns ficaram desanimados, outros estavam incrédulos, outros se sentiram órfãos, abandonados,
Mas Jesus ressuscitou, aparece para eles e eles assim obedecem o ide de Jesus. Porque Jesus sinalizou para eles: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E pregar o Evangelho é algo muito fascinante, porque é um dever de cada um de nós. Nas lições anteriores falamos muito sobre esse revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, como os discípulos se comportaram após o batismo do Espírito Santo, o revestimento. Tem diversas lições, a gente está na 11ª, então se você quiser ganhar mais conhecimento sobre esse assunto, assista às lições anteriores, porque você vai ser edificado. Jesus, quando ele disse ao seu discípulo, ide, ele disse, em outras palavras, não fique na sua zona de conforto, porque você é salvo, você tem agora de cruzar os seus braços e ficar realmente na sua casa, eu já estou salvo. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse, ide por todo o mundo. O lugar é o mundo. Pregai o Evangelho. É para você pregar o Evangelho. Não é filosofia humana, não é teologias da prosperidade, é para você pregar o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. E para evangelizar, nós precisamos conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Tópico 2, o avivamento na missão da igreja local. O avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecoste, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo. Começando por Jerusalém, eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Jesus Cristo na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Atos capítulo 5, versículo 27 ao 29. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das 4 paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas, nos bairros. A Igreja Avivada apresenta sinais de que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo se faz notório. Aqui é o comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, sinalizando algo realmente profundo, que a igreja atual precisa sair das 4 paredes para poder fazer a evangelização nas ruas. Muitos estão dentro das igrejas, querendo puxar o tapete do outro, brigando por conta de cargos, porque querem estar no púlpito. O púlpito está nas ruas. Você precisa entender que a igreja só avança quando sai das 4 paredes. Para avançar, mas como o pastor, comentarista dessa lição está falando, a igreja precisa sair das 4 paredes. E é uma característica das Assembleias de Deus evangelizar nas ruas. Em Albergue Dona Verme, lição 9, foi uma lição maravilhosa. Ele nos ensinou, depois de ser expulso da Igreja Batista, eles iniciaram o ministério, missão da fé, e começaram a fazer a obra de Deus. Por isso, toda vez que você se levantar para fazer a obra de Deus, vai ter os perseguidores, é que o comentarista da lição está falando. Mesmo diante das perseguições, os apóstolos continuaram firmes porque sabiam que tinham de cumprir o chamado. E eu e você temos um chamado? Então não podemos recuar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho de Jesus. Então eu preciso anunciar. Mesmo que venham os inimigos da obra de Deus, a resposta é como eu estou falando em todos os vídeos. Estou fazendo a grande obra e não vou parar. A obra de Deus. A obra não é dos homens. Tem muitos que estão querendo ser dono da igreja, ser dono da Bíblia, querendo mandar e desmandar. Mas manda quem pode, obedece quem não lê a Bíblia. É preciso sair das 4 paredes para cumprir o ID de Jesus. Parágrafo 2. O avivamento nas missões regionais. Podemos dizer
que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes, no centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samaria a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Atos capítulo 8, versículo 1, Mateus capítulo 10. O Senhor Jesus deu uma ordem, primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas infelizmente tem algumas igrejas que querem fazer missão e evangelizar na África, mas quando vai ver no próprio estado que ela está localizada, ela não faz evangelização. Na própria cidade também não faz. E nos bairros da própria igreja que envia missionários para a missão, para a África, não faz missão, não faz evangelização no bairro da igreja. Então é preciso entender que você primeiro tem que fazer dentro do seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, para depois ir até os confins da terra. Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Não há possibilidade de você querer, eu como pastor Rangel, vou enviar missionário para a África, Projeto África e tantas outras situações, mas dentro da minha igreja eu não faço evangelização. Tem alguma coisa de errado. E precisamos acordar enquanto há tempo. Jesus está dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele fala todo mundo, é primeiro dentro de sua casa. Porque às vezes você quer ser um missionário na África, mas você não evangeliza nem o seu vizinho. Parágrafo 3. Missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. É muito importante nós ouvirmos o comentarista da lição sinalizar. O pastor é Leonardo Renovado. A igreja, nos dias atuais, precisa despertar para evangelização. Nós precisamos acordar para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, porque existe pressa. Jesus disse: ide, ou seja, saia da sua zona de conforto e comece a voltar a evangelizar, voltar ao primeiro amor, anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Tópico 3, o avivamento e as missões transculturais. Parágrafo 1. Primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Atos capítulo 11, versículo 20. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Paulo foram os primeiros missionários enviados para missões transculturais. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. Foi através do apóstolo Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos em lição anteriores, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Barnabé e Paulo se colocou à disposição do reino para evangelizar a Europa, e que eu e você possamos estar disposto e disponível
para realmente anunciar o Evangelho aonde ele mandar. Parágrafo 2. Evangelização e decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o Evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos, alcançou a África. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequenta qualquer igreja. Misericórdia. Na Europa, existe em média de 700 milhões de materialistas e ateístas. Quase 1 bilhão de pessoas. Aqui no canal, lição 5 do terceiro trimestre de 2022, nós falamos e comentamos a lição A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Uma lição maravilhosa, são dados muito importantes para você adquirir, falando sobre a realidade hoje na Europa. Igrejas se tornando boates, igreja fechando para se tornar teatro, museu, e está realmente precisando de um grande avivamento à Europa. E que nós possamos ser um instrumento. Assim como Daniel Berg e Duna Wingre, que vieram da Suécia para evangelizar o Brasil, precisamos agora de enviar missionários do Brasil para evangelizar a Europa. Porque a Europa está em uma decadência espiritual. E que nós possamos realmente não seguir os mesmos conselhos e os mesmos costumes dos europeus. Porque os europeus se acomodou, entrou na zona de conforto, esqueceu de ser persistente na oração, no jejum, na palavra e na evangelização. E que Deus tenha misericórdia de todos nós, para não sermos também atraídos pelo materialismo e também pelo ateísmo. Parágrafo 3. Clamou pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são atividades missionárias que se cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo, pregarem o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos com Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. O pastor Leonardo Renovato, comentarista da lição, está falando a começar pelos pastores, líderes e dirigentes. Que nós, como pastores, possamos realmente despertar e sair das quatro paredes e sair da nossa zona de conforto para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Conclusão: os cristãos avivados demonstram compromissos com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus. E que Deus nos ajude a cumprir a tarefa de Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Estude o Evangelho. Leia a Bíblia com amor, com dedicação, com esmero. E comece
a ser usado por Deus para fazer o ID de Jesus. Vamos para a resposta. Você sabe algumas características de um missionário? Sim. Eu posso dizer, eu sou um pastor Rangel Bispo e também missionário do Senhor. E o missionário, uma das características, eu vou pontuar aqui 4 características importantes para você identificar um missionário. Primeiro, ele conhece muito da Bíblia. Um missionário precisa conhecer muito da Bíblia. Filipe, quando foi para Samaria, encontrou eunuco. O eunuco não estava entendendo as escrituras no livro de Isaías, e eunuco realmente estava ali com muita dúvida. E Filipe, instruído pelo Espírito Santo, perguntou àquele eunuco: entendes o que lês? E aí houve realmente uma estratégia de evangelização. E Filipe realmente conhecia da Bíblia e pregou o Evangelho de Jesus Cristo, e realmente aquele eunuco se converteu e se batizou, porque o missionário, ele conhece da Bíblia, ele guarda a palavra de Deus no coração. Depois, ele tem amor pelas almas. Segunda característica é amor pelas almas. Ele ama de verdade evangelizar. Você pode falar com ele a qualquer momento, ele está evangelizando. Ele evangeliza nas redes sociais, ele tem um canal, como eu tenho um canal, ele usa o Instagram, as redes sociais para realmente evangelizar. Em todo lugar que ele chega, ele fala de Jesus. É uma característica de um missionário, de um evangelista também. Em terceiro, a família. O missionário, ele pode até se apartar da parentela, como Abraão fez, mas nunca da família, porque família é projeto de Deus. O missionário não pode abandonar uma família para fazer a obra de Deus, de forma alguma, porque só se ele estiver solteiro, mas se ele estiver casado, tem de andar junto, em um só propósito, em um só plano, em um só pensamento, até porque o missionário, se ele não estiver bem com a família, como ele cuidará da obra de Deus? Em quarto, um missionário não leva dias, meses, anos sem evangelizar. Hoje tem em média de 7 a 8 bilhões de habitantes no mundo. Pastor Rangel, quantas pessoas nunca ouviram falar de Jesus? São, em média, segundo algumas pesquisas, 1/3 da população nunca ouviram falar de Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Quando eu e você não anunciamos o evangelho de Jesus Cristo, estamos adiando a volta de Jesus Cristo. Porque Jesus não quer pegar ninguém de surpresa. É preciso anunciar o evangelho. E você pode ser um instrumento. Utilize os seus meios. Busque qual é o seu talento para que você possa ser um instrumento de Deus para ganhar almas e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Lagarto, capital do interior do estado de Sergipe, tem em média de 100 mil habitantes. Você sabe quantos crentes tem nesta cidade? Pastor Rangel, o senhor sabe? Sei. É lamentável dizer, mas é a realidade. Não temos nem 10% de crentes nessa cidade. Não temos 10 mil pessoas, porque 10% de 100 mil é 10 mil pessoas. Não temos 10 mil crentes nessa cidade. Eu estou sendo generoso, muito generoso. Por que será? A obra missionária, a obra evangelizadora está parada. É uma igreja realmente morta espiritualmente. Uma igreja que está desobedecendo a ordem de Jesus. O senhor sabe qual é a diferença de um dirigente e de um missionário? Sei. Pastor Rangel, o senhor sabe mesmo? Sei. Um missionário, ele vai para a África, segundo algumas interpretações. Para ser missionário tem que ir para a África. Chegando lá na África, a igreja sustenta e dá uma prebenda a esse missionário. Ele faz a mesma coisa que o dirigente da igreja no Brasil faz.
Só que a diferença é que o missionário na África, indo para a África, ele recebe a prebenda. E o dirigente aqui no Brasil, muitos dele não recebem. E que Deus tenha misericórdia. Por que será? Por que será que só o missionário lá ganha e o daqui não ganha? E às vezes você vê líderes, pastores, que ganham 10, 20, 30 salários mínimos, 100 mil, 200, 300, 500 mil, 1 milhão. Por sinal, aqui no canal tem um vídeo. Você sabe para onde vai o seu dízimo? Pastor Rangel, todos nós somos missionários? Sim, todos nós somos missionários. Há uma conveniência, porque para algumas coisas sim, para outras não. Para uns falam assim, alguns líderes falam, não, esse ID aí é para a igreja, não é só para o pastor. Não, certo, é verdade, não é só para o pastor. Mas primeiramente é para os líderes. É para nós que somos pastores. Nós temos de ir também à frente. Não só mandar. Temos de fazer o ID na prática também. Porque muitos querem só mandar, mas não querem exercer a função. Dificilmente, antigamente você via vários pastores nas ruas evangelizando. Dificilmente você vê um pastor na rua evangelizando. Antigamente tem muitos crentes entregando folheto nas ruas. Não é que acabou, mas diminuiu bastante. Mas que Deus tenha misericórdia. Eu espero que depois desse trimestre Deus possa realmente aquecer cada coração. E você precisa identificar qual é o seu dom, qual é o seu talento. Porque na obra de Deus tem vaga para qualquer um. E você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Deixe Deus te usar. Eu, pastor Rangel, vou lhe fazer 2 perguntas. Se você quiser deixar a resposta nos comentários. Quantas almas você ganhou para Jesus em 2022? E quantas almas você ganhou em 2023? É algo para você pensar. Também, qual foi a última vez que o seu pastor, que a sua igreja e que você mesmo saiu na rua para evangelizar? Ou usou os seus meios de comunicação para evangelizar? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que nós possamos realmente estar na disposição para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Não tenha vergonha, não tenha medo. Romanos capítulo 1, versículo 16, está escrito, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Então, que Deus possa te usar. Não tenha vergonha de pregar o Evangelho de Jesus, porque Jesus conta comigo e conta contigo. Amém? Se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar esse estudo por diversos grupos. Eu conto contigo. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus acenda uma chama pentecostal nas nossas vidas, para que nós possamos estar anunciando o Evangelho de Jesus Cristo em toda parte, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no seu continente, nos demais continentes, e que Deus abençoe o nosso Brasil. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil e que possa realmente acender a chama pentecostal em cada pastor, a começar de mim, em cada dirigente, em cada líder espiritual, para realmente sair por todo mundo e pregar o Evangelho de Jesus. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo, pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado.
culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Você lembra do Luigi, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. Saia da sua zona de conforto É necessário e venha falar de Jesus sentirmos por ela nos bairros, imenso amor. nas vilas, nos povoados, nos hospitais, nos asilos, nos presídios. Devemos buscar todas as Deixe Deus te almas usar. que Jesus Obedeça ao ídolo de comprou. Jesus.